Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís, aqui da Rai Bonjour, fico localizada em Vancouver e hoje a gente vai conversar com o Fernando no Niagara College. Daqui a pouquinho ele entra para conversar com a gente. Para quem não conhece, a Rai Bonjour, ela é uma agência de intercâmbio localizada aqui no Canadá, na cidade de Vancouver, onde eu fico, junto com a Renata e com a Milena. Em Toronto, onde estão a Juliana Ferreira, Camila Ferreira e a Lila. E a gente também tá lá em Montreal com a Camila, minha sócia, a Tati, a Daniela e a Maria Eduarda, tá? E a gente tem as nossas queridas lá do Brasil, Débora e Andréia, tá? Então a gente fica em todo o Canadá, tá? De leste a oeste, para estar atendendo todo tipo de cliente, aquele que busca um intercâmbio de francês, a gente tem a opção lá no Quebec, e aquele que busca um intercâmbio de inglês em outras províncias do Canadá. E a nossa especialização é Higher Education, então a gente trabalha com colleges em todo o país. E o interessante é que a gente não privilegia nenhuma província, então a gente realmente vai analisar o perfil de vocês e dar a melhor orientação possível, tá? Para quem tem curiosidade de saber onde seria o melhor lugar para estar vindo estudar aqui no Canadá, vocês podem entrar em contato com a gente no nosso site www.raibonjour.com.br ou mandar um e-mail direto pelo contato @raibonjour.com.br. Eu estarei no Brasil agora em junho, tá? Fazendo um circuito de palestras. A gente vai estar dia 6 em Sorocaba, dia 7 em Campinas, dia 10 no Rio de Janeiro, dia 12 em Vitória e dia 13 em Campo Grande, tá? No nosso site, se vocês entrarem, vai ter lá um botãozinho amarelo escrito Palestras 2019. Vocês clicam lá e dá para se registrar. Se vocês não moram nessas cidades e gostariam que a gente fizesse palestra na sua cidade, deixa um comentário aqui ou escreve pra gente pelo site ou pelo contato @raibonjour.com.br pra gente incluir a cidade de vocês no próximo circuito de palestras, tá? E para quem tá nessa cidade, Sorocaba, Campinas, Rio de Janeiro, Vitória ou Campo Grande, vocês podem entrar no nosso site e se inscrever e compartilhar com os amigos. A gente vai ter uma promoção especial, tá? Para as pessoas que participarem dessas 5 palestras. Então, não deixa de seguir a gente aqui e lá no Facebook, que ambas a gente vai estar soltando a promoção para vocês saberem certinho o que vocês vão, enfim, o que vai ser sorteado, tá? No final dessas palestras. E hoje o nosso papo é com o Fernando Gama, lá do Niagara College. Ele é responsável por Latinoamérica, tá? Brasil e Latinoamérica, e ele vai contar pra gente a visão dele como morador da cidade de Niagara, e eu vou contar pra vocês a minha visão como moradora da cidade de Vancouver, né? Pra quem não sabe, Niagara fica na província de Ontário e Vancouver na província de British Columbia. Então, ele tá lá do lado leste do Canadá, eu tô aqui do lado oeste. Esta cara minha é de sono, porque são 8h38 da manhã aqui em Vancouver, tá? A gente fica agora a gente tá a 4 horas, na verdade, do Brasil, e a gente tá a 3 horas do lado leste do Canadá, tá? Eu tô convidando o Fernando aqui, tá? Então, vocês não reparem se eu me perder aqui no meio da live. Então, ó, o Fernando entrou. Oi, Thaís, bom dia. Bom dia, boa tarde pra você, bom dia pra mim. Quase boa tarde aqui, não se preocupa não, que tá todo mundo com cara de sono. Aposto que o pessoal do Brasil também tá com cara de sono nessa sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Então, Fernando, já tava falando com o pessoal, eu queria que você se apresentasse pra eles e explicasse um pouquinho do seu trabalho aí no Niagara, pra depois a gente entrar no nosso bate-papo. Claro. Então, pessoal, aqui, como a Thaís bem disse, né, meu nome é Fernando Gama, eu sou gerente para todo o continente americano do Niagara College Canada.
tá? Então, eu trabalho no Niagara College, eu moro na região de Niagara, sim, eu moro no Canadá, e o meu papel é justamente ajudar vocês, né, com informações. Então, trabalhar junto com o governo canadense para promover a informação, né, do Niagara College em todo o Brasil e todo o mundo, mas, claro, como brasileiro que sou, meu coraçãozinho bate mais forte pelo Brasil. Então essa ideia justamente de hoje, a gente bater um papo, a gente conversar, né, para falar com vocês um pouquinho mais de como que é a experiência do Canadá, o que é as diferenças de Vancouver e Niagara, né? Então, qual que é o perfil do aluno? E para que vocês tenham bem claro isso aqui, a ideia não é que vocês tenham alguém falando coisas sem experimentar, sem ter passado por isso, né? Eu mesmo comecei assim como muitos de vocês. Eu vim para cá, para o Canadá, como um aluno. Eu descobri o Canadá em 2007, mais ou menos. Então, passei 5 anos pesquisando, passei 5 anos pesquisando todo o Canadá, e todo mundo sabe muito bem as dificuldades e conciliar o nosso dia a dia com a preparação para chegar até aqui. Eu acabei chegando aqui em 2015 só, infelizmente não consegui chegar antes. E estudei no Canadá, me graduei, vim aqui direto para Niagara, pesquisei o Canadá de costa leste a oeste, escolhi vir para Niagara por motivos muito pontuais, e que eu vou poder ajudar vocês com isso, né? E para que você... E passei por essa experiência de aluno também, né? Então eu estudei aqui, eu me graduei, eu passei por aqueles medos antes de você chegar, né? Passei pelo medo do PGWP. Né? Então você começar a trabalhar, e apliquei para minha residência permanente, hoje já sou residente permanente, e ano que vem, graças a Deus, a gente vai para a cidadania. Então sim, meu papel aqui no Canadá, no Niagara College, é esse: ajudar justamente vocês com informações e capacitar todos para que possam fazer a melhor escolha do Canadá. Fernando, acho bem legal o que você falou, né? Que eu sempre esqueço de falar como eu parei no Canadá. Mas eu acabo sempre esquecendo, mas é legal porque eu sempre falo, né, para os estudantes, cada um tem uma história. A gente tende a querer comparar, né, as histórias, e às vezes isso não é bom, dependendo do momento que você está vivendo aqui, né? Eu vim com meu marido, a gente veio pelo Quebec, a gente fez... Na época, o Skill Worker do Quebec, que ele era aberto para os estrangeiros. Hoje está fechado esse programa, né? Então, eu apliquei de São Paulo. Lá eu morava em São Paulo, apliquei de São Paulo. A gente fez a entrevista lá com o oficial de imigração, porque na época você podia escolher, ou você fazia uma prova de proficiência de francês, ou você fazia entrevista com o oficial de imigração. E ali ele te dava o resultado se você é aprovado ou não. A gente fez... E aí acabou que o processo foi muito rápido da minha parte do CSQ, foi 1 mês. Em 1 mês a gente estava com o CSQ. Quem não sabe, o CSQ é o Certificado de Aceitação do Quebec. Ele é a primeira aprovação para você ir para a parte federal da residência permanente. E aí a gente entrou com a parte federal e, não demorando muito, meu marido já tinha feito intercâmbio no Quebec, né, na província do Quebec. A universidade ofereceu uma bolsa para ele. E aí a gente veio com a bolsa de estudo antes do processo terminar. Então é legal as pessoas saberem também que tem gente que está esperando um processo, por exemplo, na província do Quebec, que é um processo mais lento, porque é por ordem de chegada, e você, na lei, pode essa dupla intencionalidade. Então a gente está com o processo de imigração correndo no Brasil e a gente pediu o visto de estudo para ele e o de trabalho para mim, e a gente foi para o Quebec. E depois de 4 anos eu me mudei para Vancouver. Legal. Eu conheci o Canadá também através do governo de Quebec, né? Mas eu e minha esposa, a gente tinha já meio que definido que Quebec não era o nosso foco. Mas isso foi... A gente, porque quando a gente está no Brasil, talvez isso na nossa época, né? Que hoje já está bem diferente, mas a gente ouvia falar muito de Quebec. A gente não ouvia falar mais nada, né? Então, governo do Quebec mandava as pessoas do Quebec para fazer palestra. Eu fui. Exatamente. Eu lembro muito bem disso. Então hoje, né? Hoje tem muito mais acesso à informação. Mas esse acesso à informação também é um ponto muito preocupante, que a gente tem que analisar muito bem, né? Porque tem muita informação que não é muito
consistente, vamos colocar assim, e as pessoas falam muito pouco, elas dão pinceladinhas sobre o Canadá, né? A gente sabe muito bem, hoje quando você escuta falar do Canadá, você sabe talvez de 3 lugares, né? Que é Toronto, Montreal, Vancouver e talvez Montreal hoje. Na nossa época era Montreal, e depois a gente sabia de Toronto, né? Então, só que assim, gente, será que o Canadá é só isso? Né? Tem muito mais opção, né? Eu costumo fazer uma brincadeira, uma analogia que ela tem um fundo de verdade absoluto. É assim, quando nós conversamos com nossos amigos canadenses aqui e eles sabem do Brasil, eles só conhecem São Paulo e Rio de Janeiro. E samba. Samba e Ronaldinho, e olha lá, né? Eu, por exemplo, eu sou de Curitiba. Eles não têm a menor ideia de onde é Curitiba. Curitiba, todo mundo do Brasil sabe que é uma cidade super bonita, tem muito trabalho, tem muita qualidade de vida. Então é uma das melhores cidades do Brasil hoje, né, em vários índices. Mas o canadense não conhece. E essa analogia a gente pode inverter justamente para o brasileiro. Porque o brasileiro ele só conhece Toronto e Vancouver. Então ele só acha que no Canadá tem Toronto e Vancouver. Então se eu vou para algum lugar, eu vou Toronto e Vancouver. Então já começa a quebrar alguns paradigmas, né? Fala assim, amigo, se você pensa em Vancouver, você deve estar pensando no estilo de vida da costa, acho que diferente da costa leste, que é onde nós estamos, que é de Toronto. Então é meio que BC e Ontário, não é nem Toronto e Vancouver. Isso aí, né? Porque normalmente a pessoa nem mora em Vancouver. Vou explicar na hora que você falar sobre. Normalmente você nem mora na cidade de Vancouver, que é desse tamanho. Eu já achava Montreal pequeno. É verdade. Quando eu cheguei em Vancouver, eu falei, gente, é minúsculo. Ó, pra provar que eu tô no Canadá, é o café do Tim Hortons, viu? Então, prova. E aí, Fernando, me conta, você falou que você teve pontos específicos que você escolheu o Niágara, né? Quando você veio estudar. Eu queria entender quais são esses pontos e que você já ingressasse na parte de estilo de vida. Como é morar numa cidade pequena de Ontário, Sim. Mas ao mesmo tempo é uma cidade tão perto de Toronto, né? Já fui, uma cidade linda, já fui umas 4 vezes quando eu morava pra lá. E como que é morar nessa cidade pequena? Qual é o estilo de vida que as pessoas levam aí? Eu queria que você explicasse. Tá, então assim, um dos motivos muito importantes para mim, eu acho que justamente quando eu dou palestras no Brasil também eu falo sobre isso, né? É muito importante que a pessoa que quer vir para o Canadá faça uma pesquisa interna, assim, né? Pare para quebrar a cabeça e pensar o porquê que ela quer vir para cá. Né? Quais são os pontos do Brasil que ela não está satisfeita hoje e que ela quer buscar uma melhoria aqui? E eu te garanto uma coisa, trabalho não é a única. Tá? Porque você pode ter um baita de um trabalho, e nós sabemos muito bem, Thaís, sabemos que nós temos vários alunos que chegam para cá com excelentes trabalhos, excelentes salários, e não estão satisfeitos com o Brasil. Mas por quê? Porque eles querem fazer uma mudança de estilo de vida. Então isso é o principal, né? Então assim, por exemplo, eu tenho um perfil muito atípico, porque eu cresci numa casa com meus pais, né? Então eu brincava no jardim, eu brincava num condomínio fechado quando eu era bem menino isso. E pra mim, o estilo de família era casa, era cachorro no quintal, era você poder sair no parque, era você ter esse estilo de vida assim. E depois nós tivemos que nos mudar para um apartamento por questão de segurança. Então, assim, por exemplo, qual que é o estilo de vida que eu queria ter? Eu queria ter um estilo de vida com trabalhos ótimos, né, com excelente qualidade de vida, mas eu não queria morar num grande centro mais. Né? E isso é um erro clássico que muitos alunos do Brasil pensam hoje, né? Muitos potenciais. Porque eles falam assim, eu já moro em São Paulo, então lá eu fico 1h30, 2h30 no trânsito. Então, para mim, para ficar agora 1 hora só, ou 45 minutos em Toronto, tá ótimo. Meu amigo, olha, se você não liga de perder 1 hora por dia, ou talvez 1h30 por dia de trânsito, fora da sua família, fora do seu cônjuge, fora dos seus filhos, etc., do teu lazer, se isso tá legal para você, beleza. Então, um ponto muito importante é entender qual o estilo de vida que você quer levar, né? Porque, assim, o brasileiro, ele fica muito com medo de escolher outros lugares fora Toronto e Vancouver por alguns motivos principais. Primeiro, porque é o que ele conhece,
né? Entre inúmeras aspas aqui, né? Porque ele acha que conhece. Então nós achamos do Brasil que conhecemos Toronto e Vancouver. Ou não, eu fiz 2 semanas, um mês de intercâmbio em Toronto, eu conheço. Uhum. Não, não conhece, porque a vida de turista é uma coisa, agora a vida de morar lá é outra. Né? Completamente. Eu brincava. É, Quando eu então fui assim... conhecer Montreal na neve, eu amei. 4 anos É lindo. depois de inverno, eu falava, meu Deus. É lindo, mas morar com -40 no inverno sempre não é tão legal, né? Não é. É. Então, assim, né? Qual que é o estilo de vida? Então, o brasileiro, ele acha que ele conhece, então ele já coloca na cabeça dele e já fecha, literalmente, as outras opções. Toronto ou Vancouver, né? E por que que isso acontece muito? Culturalmente, nós, agora, como eu trabalho com a América inteira, América Latina, Caribe, tudo, eu consigo ver isso muito bem. Nós, todos, culturalmente falando, pensamos que os melhores empregos estão nas cidades grandes. E nenhuma cidade de porte médio ou pequeno vai ter emprego para você, né? Então, assim... Porque no Brasil acaba que a gente não tem a estrutura que a gente tem aqui no Canadá, né? Aqui uma cidade, eu sempre falo, uma cidade pequena aqui tem tudo. Meu marido foi estudar no interior do Quebec, 8 horas o campus principal que ele estudava na universidade... no intercâmbio, era 8 horas de ônibus de Montreal. E ele tinha tudo. Ele tinha tudo, entendeu? Tudo. Ele Caramba. tinha... Então, você vê, era lá no norte do Quebec. Sim. E ele não tinha... E ele tinha todas as condições, tinha tudo que ele precisava, entendeu? Não faltou nada durante um ano que ele ficou lá. Eu costumo brincar, por eu ser do Paraná, talvez eu costumo brincar assim, a gente pensa que uma cidade pequena vai ser aquela cidade, aquele ovinho lá no interior do Paraná, Cornélio Procópio, Assis Chateaubriand, que você não sabe nada, que assim, ou talvez tem pouquinha coisa que os alunos sempre querem sair de lá, e essa não é uma realidade do Canadá. Né? Então, assim, é muito importante também você entender o que é uma região de porte médio para uma cidade de porte pequeno. Né? E aí a gente pode falar, por exemplo, de New Brunswick, tem alguns lugares que são pequenos. Aqui na Niagara já é uma cidade de porte médio. Por quê? Porque a gente está localizado a 1 hora de Toronto só, então bastante próximo, mas sem ser Toronto. Então aqui é uma região com 500 mil de pessoas. Tá? Fernando, então... rapidinho, o Bu Barreto, ele falou aqui que ele tem interesse de falar sobre Nova Escócia e New Brunswick. A gente vai anotar aqui e fazer uma live com o pessoal de lá para falar um pouquinho do estilo de vida. Legal, e eu até quero fazer um comentário legal. Assim, por exemplo, eu quando pesquisava o Canadá, eu pensei muito em Nova Escócia. Eu pensava muito em Halifax, então eu fiquei no final entre Halifax e Niagara. Tá? Eu acabei fazendo uma decisão por Niagara, porque eu achei que Niagara estava mais bem localizada, mais perto do grande centro, sem ser o grande centro. Tá? Então esse foi o ponto que me levou a escolher Niagara. Agora, eu tenho amigos que moram em Halifax e estão morando super bem. É uma cidade bem bonita. Eu fui agora volta para assim, estilo de vida, né? O que fica mais legal para você. Mas assim, então o aluno, o que eu costumo falar para os alunos, né? Que assim, por exemplo, Ontário hoje, quando nós falamos de Ontário, Ontário é o estado de São Paulo e a província de Ontário. Então, onde estão o maior número de indústrias, está mais desenvolvido, etc. Né? Então, aqui em volta de Toronto, tem várias cidades ótimas para se viver, como London. E London tem o Fairchild College, que é um excelente college. Excelente. Tem aqui o Niagara, com o Niagara College, tem Hamilton com o Mohawk College, tem Barrie, né? E tem Conestoga, que está em Kitchener-Waterloo. Então, tem excelentes opções. Excelente. Então, só um parênteses, a High Bonjour trabalha com todos esses colleges e já tem estudantes em todos os colleges. É verdade. Né? Então, assim, o que o aluno tem que entender é que não é nosso objetivo fazer uma venda ou empurrar você para alguma coisa. Não. Você tem que encontrar o que é o teu perfil. Isso que nós vamos te ajudar. Inclusive, muitas vezes os alunos vêm conversar comigo e eu falo, amigo, pelo que você está me falando, me parece que é isso aqui. Né? Ou várias vezes nós mesmos, Thaís, eu e a equipe da Rebunju, temos conversas. Olha, Fer, o que você pensa desse aluno? Esse aluno tal, parece ser mais isso. Né? Para justamente tentar guiá-los para a melhor opção. Então, tem que ver se Niagara é a melhor opção para você, ou Toronto, ou Vancouver, ou qualquer outro lugar do Canadá. Porque às vezes o estudante acha que a gente está empurrando ou você ou a gente, e na verdade, para a gente, o importante é o sucesso dele aqui.
tanto para você. Então, imagina, a gente manda um estudante que não era o perfil do Niagara. Chega lá, ele vai estar insatisfeito. Ele vai ir na sua sala, falar, reclamar, Sim. entendeu? Vai ficar infeliz. Às vezes vai entrar num processo aí de sei lá, depressão, uma coisa assim. É. E não vai ser nada bom, entendeu? E pra gente também não. Então, assim, é E, isso. e o pessoal tem que entender que, nossa, assim, por exemplo, na Agra College é um college público, né? Nossa, eu sou um funcionário do governo canadense. Eu tenho todo o interesse que você tenha o maior sucesso possível, né? Então, eu não... primeiro, porque eu já ter sido um aluno, né? E isso para mim foi muito importante. Eu queria buscar o lugar que encaixava comigo. E segundo, para que você tenha o melhor sucesso. Então abra, a minha dica para os alunos, abram as suas cabeças, né? Abram as suas cabeças, abram os horizontes. Eu não estou dizendo que Toronto ou Vancouver não é para você. Muito pelo contrário. Toronto e Vancouver são excelentes opções. Agora, é esse o perfil que você está buscando? Por exemplo, vamos citar alguns fatores que são importantes também, né? Vamos falar aqui, custo de vida. Agora, se a gente fala isso, já assusta, né? Aí já até se mexeu na cadeira. Não, mas é até interessante que eu vou falar a minha opinião, porque eu morei em Montreal, né? Então é bem bacana fazer essa então, assim, né? Sei lá, 60% dos imigrantes hoje no Canadá vão para Toronto e Vancouver. Bom. Muitos desses imigrantes vão com inglês muito melhor do que o seu, com muito mais experiência de trabalho que você, com certificações, etc. E dinheiro, inclusive, porque a gente sabe que brasileiro se esforça, a gente rala até a última para conseguir guardar os recursos possíveis para vir. Né? Então você está entrando em cidades que são cheias, são caras, são extremamente caras para se viver, e que a competição, eu costumo brincar que é o ninho de cobra. Né? As cobras do mundo inteiro, os melhores potenciais, que o Canadá não é bobo, o Canadá seleciona, peneira os melhores perfis, então eles vêm para cá. E você vai competir pelos mesmos empregos, né? Então, até para você trabalhar no Starbucks, por exemplo, você vai ter competição para aquela vaga de barista, né? Do Starbucks. Não vou dizer que é barista, porque a gente tem que ser chique. Brasileiro adora ser chique, né? Então mas assim, a Starbucks é um excelente trabalho para começar, né? Eles oferecem até... Na verdade, é a melhor coisa que o aluno pode fazer, né? Isso aí a gente pode deixar até para uma outra live, né? Falar sobre trabalhos, etc, né? Preconceitos do brasileiro para vir para o Canadá. É verdade, é uma boa, viu? A gente falar os preconceitos contra os trabalhos entry level. Eu mesmo comecei a trabalhar aqui. Eu penso, pessoal, eu era um advogado no Brasil. Tá? Eu era dono do escritório de advocacia, etc. Então tinha uma vida bem estável, a um certo ponto. Cheguei aqui, fui trabalhar. Meu primeiro emprego foi fazer pizza. Eu pegava a bicicleta, ia até a pizzaria, trabalhava e voltava. Né? Não, e vê que coisa boa, você fazer de bicicleta, já fazia o seu exercício do dia. Não isso é verdade. A minha esposa é chefe de cozinha, então ela tira sarro. Ela ainda estava no Brasil quando eu comecei com o meu primeiro emprego. Ela falou assim, Fer do céu, como que você tá fazendo pizza? Eu falei, meu amigo, Canadá aqui faz milagres. Faz milagres. Quando você precisa, você se vira. Meu marido virou um excelente chefe de cozinha depois de 8 anos no Canadá, porque ele vai fazer tudo. Tudo que ele queria fazer e que não existia aqui, ele falava, não, eu vou aprender e faz. E hoje ele faz tudo. Ele não é chefe de cozinha, mas ele se vira. Ele melhorou muito os skills depois que a gente se mudou. Quando você fala de custo de vida, né, estilo de vida, eu concordo super com você sobre a questão de que a pessoa tem que se conhecer e saber, ser bem sincera com ela, qual é o meu objetivo para ir para o Canadá. Porque hoje, na situação que a gente vive no Brasil, as pessoas querem fugir do Brasil. Mas a solução não é... não pode achar que a solução é mudar do país e que tudo vai ser maravilhoso, porque isso não é verdade. E aí você se frustra, aí você chega e se frustra. É verdade. Todos nós aqui que moramos aqui sabemos muito bem as dificuldades que a gente passou. Então... Agora, vale a pena? Vale muito a pena. Faria de novo? Com certeza faria de novo. Mas também não é esse conto de fadas que pinta-se no YouTube. Não é fácil, as pessoas, né, no YouTube, nos blogs, né, hoje é a era do YouTube, enfim, as pessoas falam, na época que eu vim em 2011, já eram os blogs, né, era a alta dos blogs. Então as pessoas falavam tudo nos blogs
e acabava que a realidade é completamente diferente, e cada um vive uma realidade, porque cada um tem um background no Brasil, cada um veio buscar alguma coisa, né? Então, Uhum. é diferente. E a escolha da cidade, eu acho que tem tudo a ver com o que você veio buscar no Canadá, né? É verdade. E eu Uma queria... coisa importante também que eu quero colocar, Tess, é assim, porque o brasileiro, eu acho que um dos pontos de partida, e nisso que a Raibunju faz um trabalho fantástico, eu quero aplaudir vocês por isso, é que assim, em primeiro entender o perfil do aluno, né? Então assim, para você, falando em custo de vida, morar num apartamento de um quarto em Downtown Toronto é legal? Pagando $2.500 por mês? Meu Hum. Deus. Ou talvez morando, por exemplo, aqui em Niagara, dá para se alugar uma casa de 4 quartos, 3, 4 quartos, por $1.500, $1.800 É, por mês. Tá? Então, assim, 1 hora de Toronto, com toda a infraestrutura que você imagina. Pode ser? Isso tá bom para você? Qual é o estilo de vida, né? é, é. E outro ponto também é que o pessoal pensa, então, qual é o ranking dos colleges? Qual é o college melhor que eu tenho que ir? Isso já vamos deixar bem claro que isso não existe Não no existe, Canadá. não Se um existe. college ele é de público, ele tem um altíssimo nível de qualidade. Então, qualquer escolha de um college público que você faça, ele é excelente. Né? Então, qual é a diferença, Fernando? Se todo college é sensacional, qual é a diferença? Primeiro, óbvio, a localização que ele está. Né? E a localização que ele se encontra, aí você vê, assim, dependendo da localização, quais as áreas de especialidade que esse college vai ter. Porque o governo não é bobo. O governo investe, por exemplo, $100 milhões, que foi o que o governo investiu na Agra nos últimos 3 anos, para vocês terem ideia. E ele fala assim, na Agra College, você vai se especializar nisso porque a sua área é muito boa nesse sentido. Tá? Então, por exemplo, eu vi alguém perguntando aí sobre hotelaria, Isso, hospitalidade e a turismo. Né? Rosângela tem algum É, curso na área de turismo e hotelaria? Na verdade, é especialização. essa, na verdade, é o forte do Niagara College. Niagara é reconhecido mundialmente, no Canadá inteiro, por os seus cursos de hospitalidade e turismo. Então, se você tem pretensão de ser chefe de cozinha, trabalhar com hotelaria, turismo, negócios internacionais, né, logística, recursos humanos, essas são todas as áreas de especialização que nós temos aqui em Aqui Niagara. tem. Por quê? Porque, primeiro, por as cataratas de Niagara, óbvio, temos 15 milhões de turistas por ano. E também por ser uma fronteira mais comercial entre o Canadá com os Estados Unidos. Tá? Então, aqui nós somos bastante fortes em negócios internacionais. Então, todos esses cursos são excelentes. Eu, inclusive, escolhi, um dos fatores que ajudou a vir para cá é que minha esposa já é chefe de cozinha. Então, para ela, ela chegou aqui, ela conseguiu emprego em semana. Foi rapidinho. Né? Então foi super interessante. Então, assim, um college público também, ele só vai oferecer um curso que esteja em alta demanda no mercado de trabalho da região. É O governo interessante, não né? autoriza que nós ofereçamos nenhum curso que não esteja em demanda, né? É interessante as pessoas entenderem que, assim, se o curso existe no college é porque tem demanda de trabalho, porque a ideia é você se formar e trabalhar. O college, ele é feito, ele é focado para o mercado de trabalho, não é para você sair. É diferente da estrutura de educação no Brasil, que eles formam, sei lá, 5 mil médicos por ano, e Advogados, aí vários, né? não tem vaga para todo mundo, ou advogado, não é assim que funciona aqui. Então, college, isso são pesquisas. O governo tem né, tem órgãos do governo que fazem pesquisas regulares É. para ficar medindo isso e Sim, oferecendo. aqui, por exemplo, em Ontário, eu posso falar bem, porque é o sistema que eu mais conheço melhor. Os escolas públicas se juntam com o governo 1 ou 2 vezes por ano, tá? E com a indústria local e fazem uma análise de quantos profissionais são necessários, em quais áreas, o que eles têm que saber, técnicas, tecnologias, software, tipo de maquinário que eles têm que lidar. E você não tem tal maquinário? Toma. Então a indústria faz essa doação, Indústria. né? Então tudo que nós temos aqui no campus é o mais atualizado que você pode encontrar. Que é isso que a gente chama do wow factor. Né? Você vai chegar em qualquer college público e você vai falar, uau. Né? Para vocês terem ideia de hospitalidade e turismo, nós temos uma vinícola dentro do campus. Uma cervejaria, que foi eleita a melhor cervejaria de ensino da América do Norte. 3 restaurantes, spa. Então, a gente faz toda uma sinergia, então um ecossistema empresarial, né, com a indústria local, óbvio,
né, oferecendo isso. Então, se qualquer curso, e assim, falar, então tá, Fernando, legal, vocês são muito bons em hospitalidade, quer dizer que em marketing vocês são ruins? Não, muito pelo contrário. Se nós oferecemos um curso de marketing, justamente porque ele é muito bom. Então, todo college público você pode ter total tranquilidade quanto a isso. E falando nessa questão, né, aqui em British Columbia é a mesma coisa, existe essa coisa do governo com os colleges e o mercado de trabalho, tanto que a gente pode falar, o forte de British Columbia, sem dúvida, é o mercado de cinema, né? Por isso que até eu me mudei, porque meu marido é dessa área, ele é animador 3D, e ele trabalha com essa parte de animação, e aqui, assim, todos os colleges... os colleges especializados na área de arte oferecem esses cursos, tanto que esse ano um dos colleges, o Langara, por exemplo, abriu um campus novo inteiro só para essa área, porque a demanda ainda é muito grande de mercado de trabalho para essa e não tem gente suficiente, entendeu? É verdade. E aí ele precisa, então, aí ele abre o curso, ele precisa de gente nessa área, então a gente vai abrir o curso, vai oferecer para que esses estudantes, essa leva, consiga entrar e suprir o mercado de trabalho local, né? É verdade. Então, assim, isso é um exemplo muito bacana, só complementando o que você falou, porque você citou da produção de cinema, etc, né? Então, assim, o Niagara College tem um curso de produção de cinema, que é Broadcasting. Mas é o melhor curso? Não, ele é muito bom? É o melhor? Não, porque nós não somos uma área de cinema extremamente especializada. Então, essa área vai estar em Vancouver, estará em Toronto. Né? Mas, assim, por outro lado, quem quiser estudar hotelaria, turismo, culinária, o melhor curso vai estar por aqui. É excelente, é excelente. Eu acho, assim, falando um pouquinho, né, do estilo de vida de Vancouver, comparado aí, né, eu que já morei do lado lá em Montreal, eu vejo assim, Vancouver, ela é uma cidade é natureza, né, natureza por todo canto. Então, assim, eu moro aqui no início da montanha, então você vê o dia inteiro natureza. Como o clima é bem mais ameno, né, para você ter uma ideia, no inverno passado foi -5, assim, a mínima. Então, assim, para mim, que vim de -40, eu acho ridículo o inverno aqui. As pessoas neva isso aqui. E as pessoas gritam, está nevando, ai, que coisa linda. Que sensação, né? Eu falo, gente, não sabe. Eu não gosto quando neva, mas enfim. Mas chove muito, mas o inverno é chuvoso. O inverno não tem neve, porque a neve aqui é 5 centímetros, no dia seguinte não tem mais neve. Você que tá, né, você sabe que mora aí num lugar que neva bem, você sabe o que é 5 centímetros de neve. Então, mas chove, é um lugar que chove. O custo de vida de Vancouver, eu acho interessante, assim, tudo comparado a Montreal, a única coisa que é mais cara é o apartamento, tá? É a casa. Então, assim, para comprar é uma coisa que se você sonha com a casa própria, talvez British Columbia, na verdade, Vancouver e região não seja o seu destino, tá? Se você acha que tem que ser, porque é aí que a gente fala, o papo é muito mais profundo, entendeu? Porque cada um, cada um tem um tipo, um desejo de vida, um objetivo de vida. Sim. Então, a pessoa precisa se conhecer para saber, se o seu objetivo de vida é ter uma casa própria, grande, com 4 quartos, enfim, Vancouver não vai ser a sua... Porque aqui uma casa dessa pode chegar a custar 20 milhões. Sim, é isso que eu queria falar, né? Assim, região que você quer, você tá entendendo? Eu acabei de voltar de Vancouver, né? E fui aí, a gente até se encontrou. A gente até se encontrou. Fui visitar amigos meus e eles falam assim, poxa, Fernando, para comprar uma casa aqui é muito complicado. E eu sei, e eu sabia, né? Então, assim, foi avisado. Mas, assim, são escolhas, né? Então, assim, talvez, assim, eu gosto de ter meu quintal, de ter casa, etc. Mas para talvez você que está nos ouvindo agora, não seja tão importante. Seja importante um apartamento. E não, então um apartamento está tranquilo. Então, assim, prós e contras. Em qualquer lugar você vai ter prós e contras. Né? Agora, assim, da casa própria, nenhuma casa em Toronto ou Vancouver vai sair por menos de 1,2 milhões de dólares. Aqui, assim, um apartamento básico no centro é 1,5 milhão no apartamento. E nas regiões, né, eu moro na grande de Vancouver,
Um apartamento na Grande Vancouver é de 700 a 1 milhão. Então, assim, na Grande Vancouver, que não é 40 minutos de downtown. Então, assim, não é. Então, a pessoa tem que pensar, esse é o sonho dela? É isso que vai ser a realização da vida dela? Se isso é a realização da vida dela, talvez Vancouver não seja a opção. Se ela tem outros sonhos que são mais importantes que esse, e ela vê, enfim, a minha cabeça de investimento de coisas é uma cabeça diferente. Tanto que é uma cabeça diferente da maioria das pessoas, tanto que eu quase não converso sobre isso, porque não bate, entendeu? O meu jeito de pensar é diferente da maioria das pessoas. Então, para mim, tá bom. Mas, para a maioria, pode ser que seja uma frustração, porque por melhor que ela ganhe, por melhor que seja o salário dela, o chinês vai conseguir comprar a casa. Você. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu acabei de ler um comentário, alguém falou que é para comprar uma casa surrada e chamar os Property Brothers. Tem gente. Sabe que a minha sogra acha isso o máximo, ela sempre fala isso pra mim. Liga pra eles. Fala, como se fosse assim, né? O problema, eu falar pra ele, o problema é que é tão surreal o negócio aqui, que a pessoa, enfim, você passa num bairro e você fala, nossa, casa velhinha, não sei o quê, vai ser barata essa? Não, porque é a localização, na verdade é o terreno. Ali custa, perto do Langara mesmo, eles estão demolindo tudo e construindo prédios. Ali as casas são na faixa de 10 a 15 milhões, porque na verdade é a localização, né? Então, infelizmente, não dá para comprar a casa velha. Mas, assim, se você viver de aluguel, um aluguel, eu acho que, na verdade, comparando com Toronto, que a gente tem lá nosso time em Toronto, então a gente conversa bastante. Hoje o aluguel de Vancouver é mais barato que de Toronto. Toronto tá realmente... Toronto tá bem complicado. Então, aqui dá para viver tranquilo. Meu custo de vida, quando eu saí de Montreal para vir para morar em Vancouver, eu aumentei $350. Então, assim, não foi tanta diferença. Essa diferença de 350 foi o aluguel na época, entendeu? Que eu peguei um aluguel mais caro. Então, assim, do resto, dá para viver, dá para viver bem. Aqui tem muito emprego. Sim. Ninguém fica sem emprego. É uma coisa assim. No Canadá é importante deixar bem claro, ninguém fica sem emprego no Canadá. Agora, né? Porque emprego tem a tudo quanto é lado. Agora, se você vai achar o seu emprego ideal no primeiro emprego, aí a gente... Aí são N fatores que a gente, né? Isso aí é aquele papo para aquela nossa live, outra live. Então, assim, a pessoa tem que vir com essa consciência, né? Então, assim, emprego não falta, é uma região muito rica, a Amazon tá entrando aqui, né? Então, essa coisa de você estar do lado da Califórnia, do Vale do Silício, né? Na verdade, lá embaixo, né? Eles estão lá embaixo, mas essa proximidade, lado, né? A mesma zone time, isso ajuda muito aqui. Então, assim, a Microsoft está em Seattle, né? O head office deles. Então, o que eles fazem? Eles trazem muita gente de TI para trabalhar na Microsoft aqui, enquanto as pessoas aguardam visto para ir para os Estados Unidos. Então, a Amazon, né, também está com o head office lá em Seattle. Então, eles estão trazendo um campus gigante aqui. Eles até vai ser lá aqui no centro de Vancouver, na primeiro Canada Post. Então, é um prédio bem bonito, do lado da biblioteca, e vai gerar mais de 3 mil empregos. Então, assim, não falta empregos, a área de TI é muito forte aqui, a área de cinema, sem dúvida, né? Enfim, tem mais de 50 séries de TV sendo filmadas aqui. Então, assim, você sempre acha que está sendo... Enfim, você olha lá na TV, né? Isso foi filmado lá nos Estados Unidos. Não. Tenha certeza que foi filmado aqui no Canadá. Isso é verdade. E British Columbia é muito fácil, porque é uma cidade pequena. Não tem a neve, então isso não atrapalha. Tem muita natureza. Então, eles conseguem filmar muita coisa, né? Muita coisa. E tem outro muito ponto que você... pro lado de cá por causa disso também. Tem mesmo. Aqui na Angra também tem, que a gente tá meio do ladinho. Imagina, mas, é verdade, vocês estão na fronteira. Aqui tem muita gente que cai dos Estados Unidos para trabalhar com visual effects aqui. E, enfim, e aí imigra, fica.
Outro fator também que eu queria levantar, que você colocou, que é importante, é a gente falando assim, o custo de vida. Custo de vida a gente está falando de aluguel, né? O custo de vida fora o aluguel é praticamente o mesmo em todo o Canadá. Eu acho que Comida, etc. Você não vai mudar nada. Agora o aluguel é chave, né? Então aqui o aluguel, por exemplo, é 50% mais econômico que Toronto e Vancouver, né? Então isso já é um fator assim, que ajuda bastante. Mas outro fator que para mim foi muito importante também é justamente a área, porque aqui a gente está na mesma time zone, então, né, na mesma tempo, eu já esqueci como é que fala isso em português, olha só, fuso horário, que o Brasil, e tem um voo direto de Toronto, né, de São Paulo para cá. Então, assim, nós queríamos estar perto da família, porque eu já morei na Austrália, quando eu era bem mais novo, e eu lembro que para mim era um caos falar com meus pais, porque a distância era muito grande, né? Então, assim, de Vancouver não é tanto, mas são 6 horas, né? Não, a mais agora 5, né? Acabou o horário de verão. Agora são 3, né? Não, agora são 4 e... 4? São 4, a gente tá 4, e porque não vai ter mais horário de verão no Brasil, vai ficar ao máximo 5, mas quando tinha era 6, chegava a 6. Mas isso é interessante você falar. Porque eu senti isso quando eu me mudei, no sentido, não da zone time, porque assim, eu acostumei, né? Mas, por exemplo, na Rai Bonjour, a equipe de Vancouver é a última a entrar, né? Porque então entra o Brasil, as meninas do Rio, Débora e Andréia lá de São Paulo, aí depois entra Montreal e Toronto e a gente entra por último. Quando eu entro, já já aconteceu 9, tudo. Meio-dia, então elas já passaram meio-dia. É uma loucura, porque... Assim, a minha manhã... Sabe quando aquela manhã não? Você deve usar a sua manhã não. A minha manhã vai ser para olhar meus e-mails, me organizar e começar a fazer as... Eu tive que mudar meu ritmo de trabalho por causa que a minha noite. Manhã eu não tenho esse tempo, entendeu? Eu recebo tudo pela manhã. Aí você fala, meu Deus. Aí à tarde, quando todo mundo para, 2 horas da tarde, né? Eu brinco com a Renata, que é do nosso pós-venda, que ela fala assim: ai, Thaís, graças a Deus, 2 da tarde. Agora a gente vai conseguir pôr em ordem as coisas. Vira e mexe, eu recebo a mensagem de vocês, eu já tô em casa já, né? Então, assim, você tem que mudar a chave. Isso, mas a coisa boa que eu acho do leste é que vocês estão próximos, mas a gente fica mais longe. Eu fui para Chicago agora. Então, assim, é mais longe, o custo da passagem é mais caro. Custo da passagem, né? Então, isso tem que pensar. Você vai para o Brasil, ou você faz conexão em Toronto, se você for para o Air Canada, ou você faz conexão nos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, tem essa pegada aí que a pessoa tem que estar ciente, né? Para mim, assim, mas ao mesmo tempo, você tá perto. A gente tá 1h30 de Seattle, é muito perto, né? Na verdade, menos de 30 minutos, você aí no Niagara é do lado, né? Caminhou, você tá nos Estados Unidos. Eu vou jantar nos Estados Unidos quase, né? Você janta e volta a pé. Você nem vai de carro para não ter o trabalho de passar o carro, você só anda. Mas falando de proximidade, né? Por exemplo, Niagara tá 1h30 de Toronto, né? Dirigindo daqui das 6, 7 horas para Nova York. Né? Então, assim, é super bem localizado. E é importante dizer que Niagara, você não vai morar em Niagara para trabalhar em Toronto. Não. Tá? Então, assim, você vai morar em Niagara para trabalhar em Niagara. E muita gente fala assim, poxa, Fernando, os melhores empregos de TI estão em Toronto e Vancouver, então vamos para lá. Ué, os que eu conheço aqui, que tem os melhores empregos em Niagara, trabalham no TI. E ganham super bem, tá? Então, assim, não pense que TI só vai ter lá, até porque aqui é região de fronteira, aqui tem toda a parte de logística, supply chain, negócios internacionais, né? Eu acho então que tem TI vários warehouses que estão por aqui. Eu acho que TI tá no Canadá inteiro, na verdade, né? Sim, não importa... Porque todo mundo precisa de TI de alguma forma, né? Então, para cuidar dos clientes, CRMs, etc., sistemas, redes, cybersecurity, tem um monte de coisa que dá para fazer. Então, o que eu recomendo para os alunos é assim, primeiro escolha um lugar que vai se adaptar ao estilo de vida que você quer levar. Né? Não tenha medo... Não tenha medo de, eu vou para um lugar menor e esse lugar não vai me dar o que eu estou buscando. Então eu vou para Toronto e Vancouver. Você já começou errado.
É. Né? Não, você tem que, Porque... a pessoa tem que olhar para ela, sentar, se ela vier em conjunto com a esposa ou o esposo, enfim, ela tem Uhum. que sentar e os dois têm que conversar e achar o que é nosso objetivo de Canadá. Não seja fugir do Brasil, porque isso não é o objetivo, gente. Não. E Entendeu? se esse for teu objetivo, você vai voltar pro Brasil. É, é, Frustrado. Né? E exatamente. depois vai falar mal do Niagara College, vai falar mal da Bonjour, vai falar Vai mal do falar mal. Canadá Isso. e não, tá errado, né? Então, assim, você tem que vir para cá com um objetivo, porque a gente deixa muita coisa para trás, mas você ganha muita coisa também. Então, assim, eu hoje, olhando para trás, eu faria tudo de novo e, claro, eu sei os erros que eu cometi, mas por isso agora que eu tenho o privilégio da minha posição de poder ajudar os alunos com isso, né? Então, isso eu acho que é um dos maiores privilégios da nossa profissão, de poder ajudar vocês a fazer as melhores escolhas para o teu futuro. E o que eu acho mais legal é quando chega a família aqui, chega esposo, ou esposa, cônjuge, com filhos, cachorro, e fala assim, poxa, a gente vai começar a vida aqui no Canadá. Isso é muito legal. Né? Então, assim, fique extremamente tranquilo que tanto da Rai Bonjour quanto da Niagara College, vocês vão ter uma rede de serviços, de estrutura para vocês fantástica, que vai ajudar com tudo, com acomodação, com buscar emprego, preparação de currículo, preparação no mercado de trabalho, parte de vistos, etc. Tudo que você imaginar tem um suporte, tanto da Rai Bonjour, e quando você chega aqui, eu até brinco, ó, lava as mãos, esquece que aqui a nossa equipe toma conta de tudo. Não, é bacana você falar, porque a Rai Bonjour nasceu mesmo dessa vontade. Eu e a Camila fizemos processos diferentes, mas fizemos sozinhas, e devido ao que a gente passou, a gente falou, não, eu acho que a gente pode ajudar as pessoas a encurtar esse caminho, não errar, fazer, né, cometer os mesmos erros que a gente cometeu. E essa é a ideia, a gente está aqui, é importante a pessoa entender que a gente não, como você falou, aqui a ideia não é, venha para Vancouver, venha para o Niágara, vá morar. Não, a ideia é as pessoas perceberem que existe aí um mundo de possibilidades, né? E que você pode escolher o que é melhor para você e para sua família. Né? Existe vida fora da bolha Toronto-Vancouver, né? Falando, então, eu lembrei, você falou, né? Uma casa de 4 quartos aí é $1.500, né? Entre $1.500 e $1.800 o aluguel de uma casa dessa. Então, aqui esse valor entre 1.500 e 1.800 é um apartamento de 2 quartos na região ao redor aí de 30 a 40 minutos de Vancouver, downtown, né? Na verdade, de downtown, porque todo mundo fala Vancouver, quando eles falam de Vancouver, é na verdade de downtown. Então, para você ver a diferença. Uma coisa que eu quero consertar também, só dar um toque para o futuro, né? Porque, assim, uma das coisas muito importantes de ter escolhido, por exemplo, Niagara, ou qualquer pessoa que escolhe uma região, uma cidade próxima de Toronto, sem ser Toronto, aqui na província de Ontário, é justamente por isso, para você, é uma região que está crescendo demais, tem muita qualidade de vida, os preços ainda estão acessíveis para nós, mas tem transporte público que te conecta para lá. Eu falei que eu falei agora, né, agora há pouco, que quem mora em Niagara trabalha em Niagara, não trabalha em Toronto. Mas isso logo vai ser diferente, porque o governo já anunciou que vai ter o trem direto, né, de Niagara para Toronto. Por quê? Porque hoje Toronto, inclusive, está tão cara, que as pessoas lá, quem tem uma casa normal, né, bem normalzinha, vende por 1,2, 1,3 milhões de dólares, vem para cá, para Niagara, compra uma casa super legal por 500 mil dólares, investe o resto e aí vai trabalhar lá. Então, meu amigo, né, então você tem inúmeras oportunidades, né? Não feche os olhos, não feche os teus... Então, assim, o que eu costumo comentar até para o pessoal que fala de New Brunswick, que fala de Nova Scotia, etc. Nova Scotia é meio que como você morasse numa região um pouco mais afastada de São Paulo. Assim, você está meio fora da parte comercial. O que você está buscando? Aí tudo coloca-se na balança, né? Eu optei por estar perto do grande centro sem estar no grande centro. Tem inúmeras vantagens que a gente traz disso, tá? Mas aí a opção do lugar, o pessoal da Rai Bonjour sabe muito bem como te ajudar com esses prós e contras. E para complementar esse negócio de transporte, aqui em Vancouver, né, a gente tem o SkyTrain, que é o metrô, né, mas na verdade é um metrô para cima, na superfície, né?
E ele chega na grande Toronto, perdão, na grande Vancouver. Isso é interessante porque lá no Quebec o metrô só chegava até Laval, por exemplo. Tem algumas cidades que chega o trem, né? E aqui, então, é um pouco diferente a estrutura. Aqui chega tanto o metrô quanto o próprio trem, né? Então, assim, se a pessoa Uhum, mora numa região, e a maioria das regiões aqui tem trem, né? Só a uhum. 1 hora e meia de downtown, aí não vai ter trem. Não, pior que tem. Michigan tem trem, né? Agora eu tô É, lembrando. Então, enfim, o trem vem aqui, é, por exemplo, a região que eu moro, se você for pegar o trem rápido, é 20 minutos pro centro. Então, assim, tranquilo, né? as pessoas optam, é bem rápido, as pessoas acabam optando. Quando as pessoas têm família, porque eu vejo isso, quando as pessoas querem ter filhos, têm já filhos, elas preferem ir para as regiões mais ao redor de downtown, porque é mais cara de família, né? É, Agora, quando isso é importante falar também, que aqui, por exemplo, o perfil de alunos na Agra, o principal, assim, mais de 80% dos nossos alunos hoje são casais com filhos ou com planos de ter planos de filhos ter filhos, aqui. é. Né? Então, justamente por isso, que você está fazendo um planejamento já a longo prazo, né? Porque você chegou aqui com um objetivo. E é muito importante você entender que o college é um meio para o fim, que você está buscando muitos, né? Isso, tem muita gente que vem para cá e quer voltar para o Brasil. Agora, tem muita gente que vem para cá e quer ficar. Então, o college é um meio para o fim. Ele vai te capacitar, ele vai te dar toda a estrutura, ele vai te ensinar como funciona o mercado de trabalho, ele vai te dar as habilidades. Você vai ter emprego em volta da região e você vai se estabilizar. Então, um plano daqui para 5 anos. É isso. Então, daqui para 5 anos você está estabelecido, né? E etc. E Niagara é uma região aqui em volta. Niagara não é uma cidade específica. Até respondendo a última pergunta ali que eu vi. Então aqui são várias cidades conectadas que juntas dão 500 mil de pessoas, É. né? Então você não precisa se preocupar quanto a isso, né? Fica em St. Catharines, vamos colocar aqui, né? Não fica em Niagara Falls, ali na parte turística em si, mas é 15 minutos de Niagara Falls. E aqui também a gente tem uma comunidade brasileira bastante desenvolvida já, né? Então a gente tem os nossos grupos do WhatsApp para os brasileiros, que o pessoal chega aqui, né? Eles se apresentam, eles falam, o pessoal, todo mundo se ajuda. Onde que eu vou morar? Levo roupa de frio, não levo, etc. Todas aquelas perguntas que nós temos, né? Justamente tem essa comunidade hoje para se ajudar. Então tem várias ferramentas, várias opções e não quero dizer escolham na Agra College. Não, mas considerem o Niagara College como um Considerem, dos destinos, né? E ver a se se esse pensar. destino, se o Niagara vai ser o melhor para você. Não, essa parte aí do grupo do WhatsApp é excelente. A gente tem estudante neles aí do Niagara e todo mundo fala Sim. super bem. E a gente tem na Raibonjour, os nossos estudantes ganham o guia do college, então explicando tudo. E eu peço encarecidamente que todos leiam, porque é muito bom o conteúdo. Por Mas favor. você E a sabe, carta de aceitação também. por favor, leiam o que a gente manda, porque é um material maravilhoso e acaba que as pessoas, né? Você sabe como é brasileiro, não é um leitor, né? Então acaba não lendo o material que vai ajudar muito eles. Fernando, tem algumas perguntinhas aqui, eu vou passar para a gente falar. Vamos lá. Aqui, olha, a gente já falou, a Daniele falou, ela queria falar, a Daniele Lius, ela fala um pouco sobre saúde bucal. Então, acho que a área de dentista, o Niagara Imagina para ser tem de dentista. para ser Tá, dentista, temos, tá. higienista. Mas aí a gente é aquele papo da outra live que nós temos que entrar, né? Porque a área de Também que eu falo sobre saúde. profissões regulamentadas, né? Então, Ó, tô essas profissões anotando. que são regulamentadas por conselhos, como direito, algumas áreas de engenharia, medicina, né? A área de saúde como um todo, então isso não é um processo simples, né? E Simples. como o Canadá sabe também que não é um processo simples, eles costumam restringir boa parte dos cursos abertos para alunos internacionais. Tá? Então, assim, não são todos os cursos que nós temos nas instituições públicas que são abertos para internacionais, justamente porque o governo sabe que ou ele prioriza as vagas para alunos canadenses, que no fundo, Constituição Pública, nós estamos aqui para servir os canadenses, né? Mas também porque a gente sabe que vão ter sérias dificuldades na colocação do mercado de trabalho.
tá? Mas sim, temos cursos, mas isso aí o pessoal da Rabunju pode te ajudar com mais calma. Isso. O Zago Ramos, sou policial militar. Conhece algum brasileiro que ingressou na segurança pública no Canadá? Então, Sim, vários. vários, Vários, Mas vários. a regra, você pode fazer, alguns colleges deixam você fazer o curso de polícia. Aqui pode. Pode também aí. Aqui pode porque nós estamos, volta na região de fronteira, né? Então, uma região que a segurança pública é bastante forte, né? Então, aqui nós temos todas as áreas policiais, tanto a área federal como Exército, CBSA, que é a aduana, né? Então, tanto as polícias normais, tradicionais. Então, nós temos um curso de Police Foundations, que está aberto pelo internacional. A gente tem curso de Private Security Investigation. Então, tem pós em investigação avançada. Então, sim, nós temos cursos que são bastante reconhecidos. Agora, um detalhe que claro, o pessoal da Rebongi vai ajudar com mais calma. Muitas vezes os alunos dessas áreas, eles, para trabalhar como policial, você já precisa ser um PR, né? Um residente permanente, como a gente fala aqui, né? Isso. Então, assim, o pulo do gato, então, assim, uma das vantagens de Niagara é que você pode começar a trabalhar na área de segurança aqui na segurança dos cassinos, por exemplo. Porque para quem sabe, a região de Niagara tem vários cassinos, que a segurança é, claro, super reforçada. Então, ele pode criar experiência para aplicar para residência permanente ali e depois disso fazer a transição para o PR. Mas agora, entrar na área policial depende muito do seu status no Canadá. Infelizmente, empregos públicos, a maioria requerem residência permanente, tá? Mas existe isso aí, um caminho para você chegar lá. E aí é uma coisa que eu acho bacana de falar, porque você falou, é um plano, né, de 5 anos. A cultura brasileira, ela é muito imediatista, né? Então, assim, ela quer tudo para ontem. Mas vir para o Canadá é realmente você fazer um plano. E um plano aí de 5 anos para que as coisas entrem no lugar. Não é achar que chegou hoje e amanhã minha vida já está toda perfeita. É aquele negócio que nós cansamos de escutar, né? Então, assim, eu já sou X no Brasil e eu quero morar em Downtown Toronto, Downtown Vancouver, trabalhar no Google e etc, etc, etc. Fala assim, é como se você pensasse, você acabou de se graduar no Brasil, você quer morar na Avenida Paulista ou no Leblon, né, tendo o melhor emprego do Brasil e tendo uma baita qualidade de vida. Calma, né? Você tem vários passos para chegar até lá. Então, por isso que a gente diz que é um plano de médio a longo prazo. É isso mesmo. A Nasci, em qual cidade fica localizado o college? Na cidade de Niagara, tá? A gente está aqui com o Fernando. A Nasci do Niagara College fica na cidade de Niagara, a 1 hora de Toronto, na província de Ontário. E a última que a gente vai fazer é da Ades e Paulo. Área de direito no Niagara. O que vocês têm para oferecer para eles? Então, a área do direito, eu sei bem falar isso, porque, como eu disse, eu era advogado antes, né? Então, isso é uma conversa bem mais profunda, tá? Nós temos, sim, cursos aqui na área do direito. Agora, você escolher o curso, pode escolher, você pode aplicar, você vai ser aceito. Agora, tem outro porém. O seu visto vai ser aprovado? Né? Então, são várias outras